ao vivo lá em Porto Alegre, pronto para começar o ano. Silmar César Miller, bom dia, mas só depois do meio-dia, viu, Silmar? Porque já procurei um monte de gente aí com coisa para resolver, e até o meio-dia acho que eu não achei ninguém, só larguei recado. Bom dia. Otávio, bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Pois é, agora temos até o Oscar, e tem gente aí dizendo que a alma do brasileiro está lavada. Eu não entendo muito bem, são 80 anos de Oscar, um filme brasileiro ganha o Oscar e a nossa alma está lavada. Diz que dessa vez aí é a primeira vez que a esquerda se rendeu a um bilionário, que é o diretor do filme, e que a direita não é patriota porque não torceu pelo Oscar e não está comemorando. O brasileiro faz piada para tudo, esse mar. É impressionante. Não, pior é o seguinte, a gente torcendo aqui pelo Trump, né? Impondo tarifas contra o Brasil aqui, essa é a tendência. A gente está de acordo, né? A nossa direita aqui apoiando a direita americana. Enfim, coisas do Brasil. Parece, Chovendo contra. parece que ele começou agora para valer. Vamos ver aí. Já saiu enfiando o pé na jaca aí, chutando. Parece que o ano vai começar agora também para o Trump, depois do carnaval. E para todos nós, né? Porque ele está tirando para tudo quanto é lado. Bom, o que temos aí nessa quarta-feira de cinzas, aí onde o mundo está retomando? O Brasil, né? O Brasil. Está vindo dólar disparando hoje. Claro, preocupação com os tarifaços de Donald Trump, isso é inflacionário, acaba a gente importando inflação americana, o dólar sobe. No mercado internacional já havia subido nos últimos dias por conta exatamente do tarifaço anunciado por Donald Trump, já está em vigor, inclusive, para países como a China e os dois vizinhos lá na América do Norte. E o dólar aqui no Brasil, depois do feriadão, também sobe, acompanhando essa tendência. Alta agora de 1,5%, é muita coisa, estamos falando em dólar. R$ 5,92 a cotação da moeda americana. Vai voltar aos 6 desse jeito. E o mercado de ações despenca, né? Queda de 1,6% no índice Bovespa na B3 nesse momento. Lá fora cai o petróleo, queda de 1,8%. O tipo Brent negociado em Londres, o contrato em maio já está abaixo dos $70, 69,80. Temores de recessão global por conta de todo esse tarifaço do Donald Trump. Isso tem impacto na economia do mundo inteiro, né? Portanto, há algumas commodities refletindo exatamente essa tendência. Mercado de commodities agrícolas, grãos subindo na Bolsa de Chicago, depois de alguns dias de queda, refletindo exatamente o tarifaço do Donald Trump. A China, em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump, está impondo também tarifas contra produtos americanos, que inclui a soja, inclui milho, inclui trigo, ou seja, produtos agrícolas em geral, carnes, inclusive, aliás, isso beneficia o Brasil, a gente pode comentar isso na sequência. A China, portanto, impondo tarifas contra produtos que o Brasil também produz, então o Brasil, nesse sentido, pode ser beneficiado. O fato é que a soja e o milho caíram muito nos últimos 2 dias na Bolsa de Chicago. Hoje está mostrando ambos mostrando uma recuperação. Soja sobe 0,5%, depois de 5 dias seguidos de queda. Milho sobe mais, 1,2%. Trigo também se recupera, alta de 1,6%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,5%. O algodão caiu muito ontem. Café arábica, aqui sim, aqui é preocupação com o Brasil. Café arábica dispara de novo, está vendo? 4,3%. E o robusto em Londres, referência para o nosso colão, também acompanha, mas com alta menor de 0,9%. Voltar às preocupações aqui com o clima muito quente e seco aqui no nosso Brasil, maior produtor e exportador de café arábica. Por isso que o arábica disparando de novo, 4,3%. Açúcar também sobe, 1,3%. Boi gordo no mercado futuro na B3, operando com queda de 0,4% neste momento. Está vendo esse é o retrato do mercado depois do feriadão aqui de carnaval, começando, portanto, a semana nesta quarta-feira, pelo menos aqui nos mercados internos, nas bolsas internacionais funcionaram normalmente. Esse é o cenário, portanto, dos preços de maior interesse do agro brasileiro neste momento. Bom, vamos lá então direto para o Trump, que é, sem dúvida alguma, o assunto do dia, por conta dos seus tarifaços e das retaliações que alguns ameaçam impor. Me lembrou a época do governo militar. Lembra quando eles editavam lá na calada da noite,
de madrugada, AI-3, AI-4, AI-5, se acordava no dia seguinte com tudo diferente. O Trump saiu atirando aí com os seus... aí todo mundo falava, vem aí, pacotão, pacotão, pacotão. O Trump está lançando o seu pacotão, pacotão, pacotão. Vamos lá. E o Brasil foi um dos países citados como exemplos entre os motivos para a aplicação de tarifas pelos Estados Unidos durante o discurso do presidente Trump no Congresso. Em discurso no Congresso, o presidente Trump destacou que países como Brasil, União Europeia, China, Índia, México e Canadá roubam os Estados Unidos com taxas desiguais. E ressaltou que estabelecerá tarifas recíprocas a todos os países a partir do dia 2 de abril. A tarifa que eles impõem, nós imporemos da mesma forma. Se forem tarifas não monetárias, para que não entremos no mercado deles, também imporemos barreiras não monetárias para que não participem do nosso mercado. Muitos mercados a gente nem consegue entrar. São trilhões e trilhões de dólares, criaremos empregos em níveis sem precedentes. Aconteceu com a China, com outros países, e o governo Biden não conseguia fazer nada. Era tanto dinheiro, não sabia o que fazer. Fomos roubados por décadas, por todos os países. Isso não vai continuar acontecendo. Esse negócio de fomos roubados por décadas, por todos os países, é uma outra história. Mas China... A controvérsia. Mas peraí, deixa eu emendar mais uma aqui. Deixa eu emendar mais uma, que aí, já que ele está... como é que é? Com o seu big stick do lado de lá, a gente faz nosso big stick daqui do lado de cá. China, Canadá e México anunciaram novas taxas em resposta ao tarifaço de Donald Trump, que começou a valer nesta terça. O governo de Pequim informou que vai impor tarifas adicionais de até 15% sobre as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo frango, carne, suínas e bovina, soja, milho e trigo, a partir de 10 de março, próxima segunda-feira. A decisão do país asiático ocorre depois da ordem do presidente Donald Trump de aumentar em 10% as tarifas sobre as importações de produtos chineses. O presidente americano argumentou que a intenção é proteger a indústria nacional, mas economistas alertam que essa decisão pode levar a um aumento da inflação, com produtos mais caros para o consumidor americano. A decisão chinesa derrubou as ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Pequim também colocou 25 empresas americanas sob restrições de exportação e investimento, por motivos de segurança nacional. Além da China, o presidente americano também confirmou tarifas de até 25% mais altas aos países vizinhos, Canadá e México. Tanto a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, quanto o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também anunciaram que vão retaliar, aumentando os valores dos produtos americanos. Essas tarifas vão recair sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos só do lado canadense. Carros, combustível, frutas, legumes e madeira são produtos que devem ficar mais caros aqui nos Estados Unidos. Poxa, mano, não sei por onde começar, porque tem tantas vertentes isso aí, tantas consequências, que eu queria saber onde é que vai dar isso aí. Qual vai ser o fim desse negócio? Porque faz daqui e rechaça de lá. É por isso que eu falei do Big Stick, que era aquela política que os Estados Unidos tinham, que era do porrete, né? De dar o cacete, dar o porrete, né? E aí vai naquela fala do Trump, lá, fomos roubados por todos os países do mundo a vida inteira. Ô, Trump, faz favor. Como disse o Silmar, há controvérsias. Agora vem cá, Silmar. Peraí, antes de você. Onde é que vai dar isso? Tem até um professor universitário, é destaque no UOL hoje, que analisa que há caminho, sim, para uma terceira guerra mundial. Ele diz que há caminho. Isso aí me parece um barril de pólvora, né? Alguém acendeu ali, lembra filme de Bang Bang? Como é que é? Explode, abre o cofre do banco. Parece que alguém acendeu aquela risca de pólvora que vai terminar lá no barril. E aí eu fico pensando, todos os negócios montados na China não têm garantia nenhuma. Nenhuma. O chinês falou, vem, monta aqui. Vem, monta aqui.
Você imaginou se o chinês agora, sei lá, domingo, ele dormir meio atravessado de sábado para domingo, falou, agora é o seguinte, tudo que está aqui é meu, acabou. É meu porque não tem garantia nenhuma, nunca tem. A gente está pegando um caminho meio complicado, Silmar. Eu não acredito que chegue a esse ponto, possibilidade de um conflito global por conta dessa guerra de tarifas. É basicamente uma chantagem populista aqui do presidente Donald Trump para tentar favorecer a indústria e o produtor dos Estados Unidos. Essa é a estratégia, que é a estratégia populista, uma estratégia inflacionária, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos e no mundo inteiro por conta da influência americana no resto da economia global, mas por enquanto, uma guerra verbal que tem consequências, ou seja, impõe tarifas contra o Brasil, por exemplo, o Brasil certamente também vai impor alguma tarifa sobre produtos americanos. E isso vai acabar numa negociação que acaba dando lugar a alguma cessão de parte a parte. No caso do Canadá e do México, já existe um pronunciamento ontem à noite, se não me engano, do secretário de Comércio dos Estados Unidos, aventando a possibilidade de já uma negociação estar em andamento, já evitando o prolongamento dessa guerra tarifária já com os seus dois vizinhos. O seu Canadá, em primeiro lugar, tem pouco a perder com essa guerra. O México perde um pouco mais, sem dúvida. Está todo mundo disposto a sentar na mesa e ver o que vai sobrar de saldo nessa negociação, que é o objetivo de Donald Trump, ou seja, dar uma amenizada no excesso de dependência desses países e impondo um pouco mais de protecionismo à indústria americana, ao produtor americano, inclusive ao fazendeiro americano, ao agricultor americano, no caso dos produtos agrícolas. A China, a mesma coisa, ou seja, mesmíssima coisa, a tendência é sentarem na mesa aqui, isso entra em vigor agora, contra a tarifa chinesa, entra em vigor no dia 10 de março, então até lá ainda há tempo de algum tipo de início de negociação para evitar que a guerra se prolongue ou pelo menos se tenha mais profundidade em termos de tarifa. Ou seja, há uma imposição aqui de tarifas contra produtos chineses, principalmente em produtos industriais, que os chineses são mais competitivos que os americanos, têm uma mão de obra mais barata, e em produtos agrícolas os chineses são bastante dependentes de importações, mas tem alternativas, tem o Brasil, tem a Argentina, tem a Ucrânia, tem outros países aqui que podem suprir alguns tipos de produtos que os americanos têm também e exportam para a China, e foi citado aqui, a própria China aqui selecionou os produtos que vão ser taxados, que inclui soja, trigo, milho, algodão, carne bovina, outros tipos de carne também, com tributos adicionais, alguns produtos já tinham tributação, de 10% até 15%. Você soma tudo, alguns podem chegar também até 25%. O que vai acontecer? A China, enquanto durar essa batalha, que por enquanto está mais verbal do que qualquer outra coisa, vai derivar o seu comércio, suas necessidades de importações, para evitar a dependência dos Estados Unidos para países com alternativas de abastecer com esses produtos. O Brasil vai ser certamente beneficiado no primeiro momento. Ou seja, mais importações chinesas aqui do Brasil, de soja e de milho, por exemplo, também da Argentina, outro país que pode ser beneficiado, com importações maiores. A Argentina é grande exportadora também de soja, especialmente de soja e milho, farelo de soja, na verdade, são os derivados de soja, que a China tem independência também, carnes também, tem outras alternativas, inclusive da Europa, ou seja, tem alternativas para isso, pelo menos no primeiro momento não tem muito o que falar em termos de guerra, levando-se até as últimas consequências. Os dois países têm alternativas. Quem tem mais a perder, na verdade, num prazo médio, são os Estados Unidos, exatamente por aumento da inflação interna com essas medidas protecionistas. Impõe tributos lá fora, o produto que entrar nos Estados Unidos vai entrar com um tributo maior, quem paga é o consumidor americano, e isso é inflacionário. É verdade. E o Brasil e outros países podem ganhar mercado e se aproveitar dessa situação aí no começo. E você bem disse, quem pode acabar saindo perdendo no médio prazo é o próprio Estados Unidos. Isso me lembra uma história recente de um país da comunidade europeia que inventou o tal do Brexit para sair fora da comunidade europeia e depois ficou lá a ver navios, um monte de coisa. Teve que se redimir de uma série de coisas. Sozinho não conseguiu, não. Teve que voltar atrás. Está lembrando isso, né? Vamos ver o blefe dele até quando vai. Né? Hoje está claro que o Reino Unido, a Inglaterra, saiu perdendo nessa saída do Brexit, né? Parecia uma grande coisa no início, hoje está todo mundo arrependido.
pudessem voltar. Me veio na memória imediatamente, assim que você falou, no médio prazo, quem deve acabar perdendo. Aí eu me lembrei do Brexit. A Inglaterra, não, nós somos maiores, somos melhores, aqui ninguém... E aí? Sabe que uma vez eu estava num voo e saí de São Paulo num feriado e estava tudo tranquilo, né? Aí eu falei, puxa vida, a cidade fica tão tranquila no feriado, estava com uma pessoa do lado, um outro passageiro conversando, a cidade fica tão tranquila, tão boa, né? Ele falou, mas você já imaginou? Se fosse todo dia assim, ia vender gasolina para quem? Ia vender carro para quem? Ia vender pão para quem? Aí eu falei, puxa, é verdade, tem todo sentido. Mas indo rápido aqui, já que você trocou aí na questão agrícola, o Trump anunciou também para abril o início de uma nova política comercial agrícola e ele pediu para que os produtores rurais locais se preparassem para atender a demanda interna com as medidas de proteção do mercado em relação aos produtos comprados do exterior. Uma nova política comercial será ótima para o produtor rural. Adoro os produtores rurais que vão vender para o mercado interno. Ninguém terá condições de competir com o produtor rural americano mais. Os produtos vêm de outros países que enfrentarão muitas dificuldades inesperadas. Esses produtos acabam prejudicando os produtores rurais americanos. Essas tarifas impostas em produtos agrícolas vai começar no dia 2 de abril. Teremos aí um período de ajustes, 50 bilhões de compras com a China, aconteceu a mesma coisa. Talvez tenhamos que ter um pouco de paciência no início. O problema com aquele acordo é que o Biden realmente não colocou em vigor. 50 bilhões de dólares em compras, estávamos indo muito bem, mas o Biden acabou acabando com essa política. Agora, os nossos produtores rurais se beneficiarão. Eles estão se divertindo muito, gostando muito dessa medida. E eu amo vocês todos. Agora o Trump tem crystal ball, fazer previsões. Crystal ball, bola de cristal. Né? Vem cá. Vale tocar aqui no Chico Graziano ontem, no Poder 360, onde ele esmiuça melhor essa questão aí do Plano Safra, porque muita gente veio me perguntar, mas o que é afinal? Quanto é? Por que 4 bilhões e falta 36? Bom, o Chico fez um artigo muito bom ontem no Poder 360 para mostrar quem é que realmente se beneficia com as ajudas governamentais. Né? E aí, não é o grande produtor. O grande produtor vai buscar dinheiro no mercado a juro aberto. É o pequeno, a agricultura familiar, e o médio é agricultor. E aí, ele termina assim, conclusão. Os subsídios agrícolas no Brasil são bem direcionados e seu valor é relativamente baixo. Segundo a análise da OCDE Internacional, que monitora 54 países, somando-se todos os tipos de ajuda pública, incluindo favores tributários, os subsídios no Brasil representam 5% da receita bruta dos agricultores. Na União Europeia, 16%. Na China, 14%. E nos Estados Unidos, 9%. Portanto, mamata aqui não tem, não. Tem lá fora nesse pessoal que prega fogo que a gente cobra, diz que a gente cobra alto ainda os nossos produtos agrícolas. Hein? Esse é um comparativo antigo já que a gente usa para contestar exatamente. O Brasil, realmente, na verdade, quase não tem subsídio nenhum. Se tinha no passado, isso tem sido eliminado gradativamente para o grande produtor, a maior parte dos médios produtores também, muito pouco, é um pouco diferenciado, especialmente no negócio da taxa de juros, nos empréstimos. O Brasil realmente tem uma taxa de juros altíssima, então realmente tem que ter algum diferencial aqui, senão ninguém tomaria crédito agrícola, porque é impossível, né, pagar a conta da agricultura, uma atividade de risco, com juros como o Brasil cobra aqui normalmente no mercado. Então, sempre teve algum diferencial aqui. Mas está acabando, está muito pouco, até porque não tem dinheiro suficiente para continuar sustentando com subsídios, seja qual for o tamanho do agricultor brasileiro. Então, realmente, a comparação é totalmente descabida aqui. O Brasil realmente é o que menos subsidia a sua agricultura. Agora, a outra questão, Davi, era a questão lá
quem é que vai pagar, qual é a política nova para o agricultor americano? Ou seja, consumir mais os alimentos que eles produzem no mercado interno americano, isso é piada. Os Estados Unidos têm os mais altos níveis de consumo alimentar do mundo. É um país rico, assim como a União Europeia, são países ricos, que consomem, não tem mais o que consumir, não fica embuchado, não tem mais o que consumir em termos de alimentos. Vai absorver todo o excedente exportável dos americanos dentro do país? É isso que vai favorecer o agricultor americano? Isso é inviável, isso é impensável, não tem muita saída nesse sentido. A agricultura americana, na verdade, vai sair perdendo, não tem subsídio que substitua aqui essa grande produção americana de excedentes que são para exportação. O americano produz mais do que consome, olha, consome muito. Eles são chamados excedentes, que são exportados, aí tem a China e outros países como compradores. Não tem como o mercado interno americano absorver todo o volume de excedentes que o produtor produz a cada ano. Não sei, vai ter um passo de mágica para resolver essa situação. My crystal ball, entendeu? A bola de cristal do Trump. E vai criar, para não perder a piada, vai criar um problema de saúde, né? Porque aí o americano vai engordar muito, vai ficar obeso. Isso me faz lembrar uma reportagem que eu li de um país lá na Micronésia, que está... se você quiser um passaporte deles que dá direito a entrar em 100 países, aí é tipo esse passaporte ouro, esse Golden Card, que o Trump também criou, Portugal tinha. Mas esse país da Micronésia lá, que tem 21 quilômetros quadrados só, no muro, acho que é um negócio assim, é a população mais obesa do mundo. E eles estão vendendo esse passaporte $100 porque, segundo a previsão do tempo e do clima no mundo, o país vai sumir até 2030, 2050, por conta do aquecimento global, as águas do mar vão subir. Então, eles estão pegando, ver quem quer comprar esse passaporte. Mas não é o único. Vários países da Micronésia e da Ásia têm altas taxas de obesidade e os seus governos vivem combatendo isso, porque obesidade não é sinal de saúde e nunca foi em nenhum lugar do mundo. Pode perguntar para qualquer médico, não sou eu que estou falando isso. Mas aí o Trump pode criar um problema de saúde lá em Sumar. Se o pessoal começar a comer tudo que o americano produz, você já imagina. Fora a alimentação, tem outros produtos também que até existe até uma contradição. Tem um secretário aí do governo Trump que é contra o biodiesel, é contra o etanol de milho, por exemplo, né? E isso, na verdade, seria uma solução, ou seja, não dá para fazer com que o americano coma mais do que já come, mas pode aumentar, portanto, por exemplo, o consumo de biocombustíveis, que é o caso do biodiesel, feito à base de soja, e também do etanol de milho. Os americanos são os maiores produtores e exportadores de milho, tem grandes volumes de milho lá, que se deixarem de ser exportados, pode ser produzidos, utilizados internamente para a produção de etanol de milho, por exemplo, aumentar a produção de etanol. E tem um secretário do governo também que é contra, que acha que vai ter que reduzir, inclusive, o volume de produção de biodiesel e de etanol. Ou seja, não dá para entender, são contradições dentro do próprio governo americano que, nesse caso aí, por exemplo, só complica mais a situação em vez de melhorar. Eu vou te liberar porque tinha a taxa Selic, mas não estou com vontade de falar de taxa Selic hoje não, já é quarta-feira de cinza, 11h30 ainda, ó. O mercado nem abriu, os bancos nem abriram. Eu não vou falar em taxa Selic. Vamos deixar para amanhã, porque vai ter mais novidade aí para a semana de taxa Selic. E tem um negócio de ovo aqui também, preço do ovo, você também não quer falar mais sobre isso. Agora a gente só vai comentar sobre o preço. Já explicamos 3, 4, 5, 6 vezes por que é que o ovo está caro, gente. Já explicamos. Eu vou deixar para conversar depois com a nossa moça do tempo, a Patrícia Cassoli, sobre a solução para baixar o preço do ovo. Tá bom, Simar? A gente só vai falar de ovo de Páscoa agora, que também vai estar caro. Vai estar caro. Tchau, boa semana menor para você. Hoje já é quarta. Boa tarde, Tavinho. Até amanhã. Até amanhã.